Shalom, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você no dia de hoje, com a sua família. Que bom estarmos nos encontrando novamente. Esse é o curso Integração da Primeira Igreja Batista de Governador Valadares. Esse curso tem o objetivo de realmente receber os novos membros, pessoas que estão vindo de outras igrejas evangélicas, de outras igrejas batistas, ou até que estão vindo realmente chegando para a nossa igreja, que não pertence a nenhuma outra igreja ou organização religiosa. Então, nós queremos, através desse curso, realmente apresentar as primeiras e principais doutrinas que nós temos e, com isso, queremos também aconchegar e dizer a você que seja bem-vindo. Eu sou o pastor Hélio Alves, pastor aqui da Primeira Igreja. E a nossa lição hoje é a lição de número 3, a Bíblia e a oração. Então, na nova vida do crente, ele tem dois grandes privilégios. São exatamente esses, a leitura da Bíblia e a oração. Porque quando nós estudamos a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, nós realmente ouvimos a voz de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E por isso, quando nós a lemos e meditamos nela, estamos ouvindo a voz de Deus. Em contrapartida, a oração é quando nós falamos com Deus. A oração é o nosso diálogo com o Senhor, não é? Através da oração, nós batemos a porta do céu. Através da oração, nós clamamos a Deus. Somos ouvidos e atendidos, em nome de Jesus. Bem, sobre a Bíblia, não é? Poderíamos aqui gastar muito tempo, porque a Bíblia, como disse Jerônimo, não é? Ela é uma praia rasa para aquele que está começando a estudar, mas é também um oceano profundo e sem fim para aquele mergulhador mais exigente. Então, vamos falar aqui apenas o básico, não é? Sobre a Bíblia Sagrada, o que nós podemos dizer é que ela é inspirada por Deus. Ela foi, de fato, escrita por seres humanos, porque como é um livro destinado aos seres humanos, ela é escrita numa linguagem humana, mas ela é palavra de Deus em linguagem humana. Isso quer dizer que mesmo tendo sido escrita por homens e mulheres, ela foi inspirada, como se o próprio Deus soprasse na mente daqueles homens e mulheres para que escrevessem o texto sagrado. A Bíblia é também verdadeira, o seu testemunho é verdadeiro. Muitos outros livros já nem existem mais. A Bíblia não. Ela está aqui, ela é a verdade, ela é chamada para realmente testificar, e ninguém até hoje conseguiu questionar a veracidade da palavra de Deus. Ela é verdade também no sentido em que ela fala de fatos históricos que a arqueologia, por exemplo, já tem descoberto, mas ela fala verdades também aos seres humanos. Ela fala a verdade ao nosso coração, não é? Ela fala a verdade sobre os próprios personagens e heróis que ela mesma conta, quando ela apresenta, por exemplo, os erros e falhas desses seres humanos. Isso quer dizer que ela não esconde os defeitos, muito pelo contrário, ela os traz à luz para que nós outros possamos, a partir desses exemplos, também termos uma vida de acordo com o que Deus quer. A palavra de Deus, ela é verdadeira no sentido de que ela revela a integridade de Deus e a veracidade de Deus. O caráter de Deus está impresso, está escrito aqui nas páginas da Escritura Sagrada. Eu diria também que a Bíblia é um milagre de Deus. Porque se nós considerarmos que ela foi escrita de
de Gênesis a Apocalipse, num período de 1.500 anos, por cerca de 40 homens e mulheres, das mais diversas profissões, pessoas com culturas as mais diferentes, pessoas que viveram em épocas completamente diferentes. Mas a gente percebe que mesmo que a Bíblia tenha tido muitos escritores, ela tem apenas um autor, o próprio Deus. O Espírito Santo de Deus é o autor da Bíblia. Por isso ela é um milagre. Mas não apenas por isso. Também quando nós percebemos como a Bíblia tem sido preservada, talvez de todos os livros, a Bíblia ao longo da história tenha sido mais perseguida. Montanhas de Bíblias na Idade Média foram queimadas. Na época da Reforma Protestante, as Bíblias chamadas protestantes eram também queimadas porque eram acusadas de serem mentirosas. Mas mesmo assim, nós temos esse livro bendito conosco, que pode ser comprado em nosso país, graças a Deus, em qualquer esquina, em qualquer livraria, você encontra a Bíblia para ser vendida. É o livro mais vendido em todo o mundo, em toda a história. Toda casa, certamente, tem um exemplar da Bíblia Sagrada. Vemos também que a Bíblia ela tem autoridade e eficácia. Nós, os batistas, temos a Bíblia como única regra de fé. Apesar de termos uma declaração doutrinária, essa declaração não é um credo, não é uma bula papal, não é também um catecismo que tem que ser seguido dessa maneira. Não, para nós a Bíblia é suficiente. Também não temos nenhum livro, nenhum grande reformador, nenhum papa, nenhuma pessoa especial que recebeu uma revelação especial para interpretar a Bíblia. Não, cremos que a Bíblia a si mesma interpreta e que o Espírito Santo é que é o professor para nos ajudar no entendimento da Escritura Sagrada. Isso nos diz que o cristão fiel, sincero, humilde de coração, quando ele examina a Bíblia, o Espírito Santo, que inspirou os escritores, agora tem a tarefa de iluminar nossa mente, trazer luz à nossa mente, para compreendermos a revelação de Deus e para compreendermos que lição a Bíblia quer nos passar para nós hoje. Por isso que a gente diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Ela é mais atual, né? Em nome de Jesus. E a Bíblia também, Isaías 55, 10 e 11, diz que a Escritura jamais voltará vazia, sem produzir os resultados para o qual ela foi escrita. Essa é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que deve ser lida todos os dias pelos cristãos. Precisamos ter o hábito de ler a Bíblia. E algumas pessoas às vezes me perguntam, pastor, por onde eu devo começar a ler a Bíblia? Eu acho que você deve começar a ler pelos evangelhos. Isso vai te ajudar a ter um plano de leitura. E ler primeiro o Evangelho de João. O Evangelho de João. Ele fala sobre a divindade de Jesus. Depois você começa em Mateus, Marcos e Lucas, os chamados sinóticos, né? Porque eles são bem parecidos, porque ali você vai conhecer a chave hermenêutica da Bíblia, que é a pessoa de Jesus. Para conhecer e para entender a Bíblia, é preciso conhecer Jesus. É preciso entregar a vida a Jesus. É preciso ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, é importante que você ore antes de ler a Bíblia. Ore pedindo a Deus sabedoria. Ore com humildade diante dessa Escritura Sagrada. Não se depare diante dela como um sabe-tudo, um doutor. Não, com humildade. Dizendo, Senhor, esta é a sua palavra. E diante dela eu me curvo, porque eu preciso aprender e apreender tudo aquilo que ela tem para mim. Na medida que você for lendo, você pode ir sublinhando versículos, fazendo anotações. Isso é importante para que aquele conhecimento bíblico, e mais do que o conhecimento, mas principalmente a verdade bíblica, salte
da página para a sua mente e caia para o seu coração, em nome de Jesus. Bem, juntamente com a leitura da Bíblia, tão importante quanto é a prática da oração. A oração é a maior aventura que um cristão pode ter. Orar é algo extraordinário. Orar é a nossa comunicação com o próprio Deus. Quando nós realmente gastamos, investimos tempo na nossa comunhão com o Senhor. Por isso, que quando alguém crê em Cristo, ele é feito filho de Deus. Então, a oração é a conversa de um filho com um pai amoroso. Talvez você tenha tido problemas com o seu pai, com a relação com o seu pai. Mas eu quero dizer que Deus é o nosso pai amoroso. Ele é o Pai nosso, como diz Jesus na oração. Por isso, é um privilégio termos realmente esse contato com o Senhor, com o nosso Pai. A oração, então, deve ser cultivada como um hábito. Assim como você acorda todos os dias e escova os dentes, quase que como um hábito, sem pensar, assim deve ser a oração. Você deve orar todo o tempo para que realmente você esteja em comunhão com o Senhor. Você deve orar para agradecer a Deus as bênçãos, para receber perdão dos seus pecados e para dizer a Deus cada dia quais são as suas necessidades. Você sabe que certa vez os discípulos pediram Jesus para ensinar-lhes a orar. Eles disseram, Senhor, nos ensina a orar. E Jesus então passa a ensiná-los naquela oração chamada oração dominical ou a oração do Pai Nosso. Quando Jesus ensinou os discípulos essa oração, ele não queria ensinar os discípulos uma reza para eles recitarem todos os dias. Não era esse o objetivo. Imagine que filho, toda vez que vai se dirigir a seu pai, ele se dirige com as mesmas palavras. Eu creio que não haveria ali comunhão entre pai e filho. O filho deve abrir o coração com o pai, deve falar com ele com respeito, é claro, mas deve abrir o coração com ele, falar como ele está se sentindo, colocar diante do pai as suas necessidades. Agora, um filho que toda vez chega e fala para o pai as mesmas palavras, ou um dia, outro dia, mais outro dia, eu creio que não há intimidade nessa relação. A oração ensinada por Jesus, ela trazia em si, digamos assim, aqueles apetrechos, né, que toda oração deve ter. Toda oração deve ter louvor e honra a Deus, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade. Toda oração ela deve ser debaixo da vontade de Deus e não da nossa. Isso não é falta de fé. Isso é reconhecer a soberania de Deus. É dizer, Senhor, seja feita a sua vontade. Não é? Também a oração, ela busca de Deus a satisfação das nossas necessidades, né, diárias. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Toda oração deve ter isso. Aquilo que eu preciso, Senhor, hoje eu preciso disso. Nós precisamos colocar diante de Deus, em nome de Jesus. E ela também deve estar recheada da confissão de pecados. Não é? Jesus nos ensinou a confessar, não é? A pedir perdão a Deus, na mesma medida que nós perdoamos, é claro. Então, a oração, ela deve realmente conter essas partes importantes, não é? E também pedir ao Senhor cada dia para nos livrar da tentação. Que o tentador está ao nosso redor o tempo todo. Por isso a nossa oração deve ser, em nome de Jesus, não nos deixar cair em tentação. Então, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, não era para ser repetida a vida toda, mas para dar um padrão. Olha, é assim que vocês precisam orar. Né? Então, a oração deve partir do seu coração. Essa é a oração que Deus quer. E vai aqui algumas dicas. Ore em voz alta quando você estiver sozinho.
Suas orações, elas não precisam ser longas. É melhor você orar orações mais curtas e objetivas e orar mais vezes ao dia, do que deixar para orar tudo no final da semana. Não é? Não precisa. Faça orações curtas, mais objetivas. Daniel, a Bíblia diz, orava 3 vezes ao dia. Você pode orar também 3 vezes ao dia. Não é? Lembre que as suas orações, elas devem demonstrar o seu coração, derramar o seu coração diante de Deus. Por isso você não precisa de palavras bonitas, soberano Deus e tal, majestoso. Não, Deus olha o seu coração. Ora do jeito que você sabe. Né? Você também deve orar pela sua família e com a sua família, por um amigo, por irmãos em Cristo. Né? Antes das refeições, é importante que você agradeça a Deus aquela provisão que Ele está te dando. Não é? Em nome de Jesus. A oração é uma aventura tremenda, que nós podemos e devemos realmente sempre cultivar nas nossas vidas. Por isso, querido, em nome de Jesus, aproveite esses 2 grandes privilégios que o Senhor te dá. O privilégio de ler a Bíblia. Se você ainda não tem uma Bíblia, adquira o exemplar da Bíblia. Leia a palavra de Deus. Não deixe ela ficar empoeirada no seu escritório ou na estante da sua casa. Não, esse é um livro vivo. Também não adianta abrir no Salmo 91 para espantar mal-olhados, não. O que espanta a tentação da nossa vida é a prática da palavra de Deus no nosso coração, em nome de Jesus. E a oração, essa aventura tremenda. Ah, como é maravilhoso quando nós oramos e vemos que Deus atendeu o nosso pedido. E vemos que Deus realmente, Ele veio em nosso favor. Isso não tem preço. É algo tremendo e é algo que abençoa a nossa vida de maneira grande e espetacular. Portanto, que você possa usar esses 2 privilégios benditos que o Senhor tem te dado. Leia a Bíblia, faça oração, se quiser crescer, como dizia aquele cântico que a gente cantava quando criança. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente e continue firme nesse curso, continue firme na presença de Deus. Na semana que vem, temos um estudo muito importante, que é o estudo sobre o batismo. E eu gostaria muito que você se dedicasse a esse estudo da semana que vem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.